A Ilha do Fogo, ao largo de Cabo Verde, é dominada pelo turbulento vulcão Pico. É mágico. Por mais de 2 séculos, uma comunidade obstinada vive ao lado desse monstro de fogo. A maioria das pessoas aqui diz que não vai embora, porque uma parte delas pertence a este lugar. Não posso sair. A última erupção do Grande Homem, como é conhecido aqui, foi devastadora. Esta casa foi completamente preenchida com lava. Mais de 300 casas foram engolidas pela lava. Mas a vila ainda resiste, e seus habitantes aprenderam a lidar com a fúria do vulcão. Esta é a primeira vez que eu alimento galinhas dentro de uma cratera vulcânica. Ao mesmo tempo uma ameaça e uma aliada, o Pico de Fogo moldou o caráter desses homens e mulheres, que estão determinados a permanecer em suas terras ancestrais, independentemente dos perigos. Há Deus, e abaixo de Deus está o vulcão. É graças a ele que eu existo. Há mais de 15 anos, eu viajo para vulcões ativos ao redor do mundo para conhecer as pessoas que vivem mais perto deles. Compartilhar seu dia a dia nos dá uma melhor compreensão da história viva da Terra e de seus habitantes. O arquipélago de Cabo Verde é composto por ilhas vulcânicas, situadas a 700 quilômetros da costa africana. Fogo está ao sul, com o vulcão Pico se elevando a uma altitude de mais de 2.800 metros. Estou no coração da enorme caldeira do fogo. Há 73 mil anos, um enorme vulcão estava aqui, alcançando uma altura de mais de 3.500 metros. Ele colapsou dramaticamente no mar, deixando uma depressão gigantesca na paisagem, com quase 10 quilômetros de diâmetro. A atividade vulcânica continuou sem diminuição desde então, e um segundo vulcão apareceu no meio da caldeira. Hoje, o Pico é um dos vulcões mais jovens e ativos da Terra, e cada geração foi vítima, pelo menos uma vez, de sua fúria. A última erupção foi em 2014. Esta erupção foi um ponto de virada na história da ilha. A magma não erupcionou da cratera, mas encontrou seu caminho através das falhas na base do vulcão. Os picos expeliram lava por 10 semanas. Na primeira fila deste espetáculo infernal, a comunidade que vive na caldeira assistiu impotente enquanto sua vila era destruída. A lava esfriou desde então e a árdua tarefa de reconstrução começou. Pouco a pouco, as famílias voltaram para a terra onde cresceram. Hoje, 400 dos 700 habitantes se restabeleceram lá. Mas a memória da erupção ainda os assombra. Alcindor nunca vai esquecer que a vila de seus ancestrais varrida pelo vulcão está debaixo de seus pés. Alcindor, é bem estranho ter uma vila construída sobre o fluxo de lava de 2014. Lei de 2014. Mas todas as moradias que você vê aqui foram reconstruídas sobre as antigas. Vou compartilhar algo. Eu vou reconstruir o peixe. Isso porque a erupção de 2014 destruiu tudo que estava à sua frente. Esse cara vai destruir tudo.
Podemos muito bem estar andando sobre o telhado de uma casa antiga neste exato momento. O telhado de algumas casas. Então, todas as casas antigas estão embaixo? Sim, de 3 a 4 metros, talvez 5 até 10 metros de profundidade, dependendo de onde estamos. Eu não. Sei do que você está falando. Nesta zona, havia apenas casas, e mais de 300 delas foram engolidas pela lava. Tudo foi enterrado. Havia uma escola, um centro de saúde, um salão comunitário, hotéis, bares, restaurantes e uma igreja. A lava destruiu tudo. Mas isso é apenas uma coincidência? Bem ao lado do vulcão? No começo, a lava só fluía ao redor do vulcão, mas gradualmente se espalhou por toda parte, inclusive aqui, destruindo as áreas ao redor, bem até Mongeiro, que fica um pouco mais abaixo. Inicialmente, pensamos que a erupção duraria apenas cerca de 10 dias, talvez 20. Mas durou mais de 10 semanas. Eu acho que essa é a DS de Rupes. Aham. Ver foi uma erupção muito violenta. Vamos lá, te mostrar a erupção de 2014. É lava? Sim, essa é a lava de 2014. Uau, a lava chegou bem aqui. Sim, é. O fluxo de lava engoliu esta zona, assim como o hotel e sua piscina. Isso é inacreditável. Parece uma piscina que está transbordando. É magnífico. Há camadas e camadas de dobras. De todas as maneiras. É a carada chamada de amor é chamada de lava corda. Parece até caramelo, aquele tipo de caramelo que você despeja em uma forma de bolo. Eu vou pegar um uniforme novo. Então a lava continuou descendo bem aqui. A lava chegou até aqui. Toda essa zona foi engolida. As pessoas que moravam aqui quebraram a lava para que pudessem viver aqui novamente, como aqui, por exemplo. Esta casa estava cheia de lava. Eles não conseguiram se livrar disso. Mas há um pequeno ponto sob o teto onde eles conseguiram remover um pouco. É isso que estou dizendo. Vá em frente, vá em frente. A lava deve ter fluído rapidamente, porque normalmente ela empurra as casas e as derruba. Sim, mas assim que ela encontra algo sólido, a lava corda flui ao redor. Quando entra em contato com algo, a lava se solidifica e então ou contorna o edifício ou se acumula e o engole, para conseguir passar. E nós estamos... Nesta zona, ela levou tudo que estava em seu caminho, como um rio. Tipo, e você deve estar tão. Aqui ela preencheu o espaço, depois contornou e continuou sua jornada. Alcindor e eu refizemos o caminho do fluxo de lava resfriada até o ponto onde a emissão começou, até onde a erupção começou. Estou tentando imaginar como era aqui. Havia fontes de lava que depois fluíram em grandes, enormes rios, engolindo completamente o vale. Havia diferentes tipos de atividade. Grandes quantidades de cinzas e bombas vulcânicas foram ejetadas do topo. E aqui havia toda a lava e os fluxos de lava que inundaram todas as zonas abaixo da cratera. E ainda podemos ver as fendas. É impressionante. Isso realmente ajuda a entender como os vulcões funcionam. Então, as falhas são formadas e quando o magma sobe, ele entra nas falhas e obtemos essas longas linhas dentro da cratera. Sim, se você olhar com atenção, há mais de 30 crateras laterais que apareceram ao redor do pico. Esta é uma cratera secundária que passa pelo Pico de Fogo.
Quando o magma sobe à superfície, os vulcões se expandem, causando a formação de falhas e rachaduras, por onde o magma flui mais facilmente. Esse processo induz erupções laterais, que são particularmente perigosas para quem vive nas proximidades, porque a lava não é emitida do cume do vulcão, mas sim das laterais, bem perto das zonas residenciais. Foi exatamente isso que aconteceu em novembro de 2014. Ainda podemos ver o enxofre. Isso significa que ainda está extremamente quente lá embaixo? Muito quente. Deixa eu te mostrar. Nossa, isso está realmente quente! Qual que é a temperatura lá dentro? Cerca de 11 graus. Isso é extraordinário. Parece que estamos ao lado de um radiador. Sim, eu realmente sempre fico bastante impressionado com isso. Pedra por pedra, a comunidade reconstruiu a vila com suas próprias mãos. Do mais velho ao mais jovem, todos participaram dessa extraordinária demonstração de solidariedade. Porque aqueles que fizeram do vulcão seu lar ligaram seu destino a ele de forma inextricável. É uma grande família que se une, derivando suas raízes comuns nas profundezas da Rocha Negra, como se fossem descendentes do vulcão. Parece que você conhece todo mundo aqui. Esse é o Theo. Theo Montrons? Ele é meu primo, meu amigo, meu irmão, meu clone. Quando você diz olá, você sempre faz isso. E então, o que é isso? O coração. Vocês são como uma grande família aqui, não são? Claro. Nós somos todos primos. Alguns por casamento, alguns primos de segundo grau, alguns primos de primeiro grau afastados. Porque no passado, as famílias se misturavam muito. E é por isso que quase todo mundo faz parte da minha família. Eu sinto compartilha um ancestral comum com todos os habitantes. Um ilustre explorador que foi a primeira pessoa a se estabelecer nas ilhas vulcânicas de Fogo. Ele era um francês que pisou em Cabo Verde, aqui em Fogo, no século XIX. Aparentemente, ele era um conquistador e teve muitos filhos na ilha. Eu só queria fazer um pouco filho da coisa. É por isso que uma porcentagem tão alta da população de Fogo é chamada de Montrans. A população de Fogo é muito alta. Aqui na caldeira, vocês são todos descendentes dos Montron? Sim, você está certo, quase todo mundo. Eu pertenço à quinta geração dos Montrons. Eu só não tenho olhos azuis ou cabelo loiro, mas ainda sou um deles. Cidade, fazendo ciúmes, né? Todas as suas casas estão submersas sob essa lava. Essas são suas raízes. Você não poderia sair de qualquer forma. Exatamente. A maioria das pessoas diz, eu não posso sair daqui porque este é meu nabico. Que significa cordão umbilical. Como meu cordão umbilical está enterrado aqui, uma parte de mim também está enterrada aqui, e eu não poderia sair. Isso... Os últimos descendentes dessa dinastia, moldados pela lava, as crianças, são os guardiões desse modo de vida frágil. Eles me levaram por uma trilha esculpida na lava resfriada. Aqui em Fogo, o caminho para a escola é diferente de qualquer outro. No final do caminho, a pequena escola era um dos poucos edifícios que ficaram ilesos pela erupção de 2014. Originalmente de outra ilha do arquipélago, Kathleen se ofereceu para ensinar as crianças em Pico. Era importante recriar uma escola imediatamente após a erupção? Sim, era importante reconstruir um... Sim, era importante reconstruir a escola rapidamente, para que as crianças não ficassem na caldeira sem educação. Aprender, porque muitos dos meus alunos... Muitos dos alunos tinham desistido da escola. Nenhuma escola significaria o fim da vila. A educação é fundamental, e sem ela, você não consegue ir muito longe.
Você veio trabalhar aqui e ainda assim é de fora da caldeira. Como foi isso? Vir para cá deve ter sido um pouco estranho. Isto era diferente. Não estou parecendo complicado. E um pouco complicado porque eu era mais um morador da cidade. Mas aqui ao redor está o fluxo de lava de 2014. Todo esse fenômeno vulcânico não te assustou um pouco no começo? Não, porque eu testemunhei a erupção de 2014. Era algo que era... Eu não sei como dizer, tanto magnífico, quanto aterrorizante. Lindo, mas também bastante assustador. Mas foi realmente uma experiência reveladora. Porque eu vi quão poderosa a natureza pode ser. A natureza pode ser tão poderosa ao mesmo tempo. Para ser poderosa. Acho que você foi corajoso. Eu não acho que sou corajoso. Eu me descreveria mais como um explorador. Eu amo aventuras. É como um país das maravilhas para as crianças. Eles podem ir aonde quiserem. Sim. Eles estão completamente livres. Não há perigo real. E eles podem brincar à vontade. Eu escrevi sobre isso, sobre escalar montanhas. Eles vão aonde quiserem. Eles podem escalar as montanhas. E o céu é o limite para eles dentro da caldeira. Mas isso também tem um efeito no que eles aprendem. É mais baseado em práticas do que em teoria. Eles precisam de muitas atividades, de estar fazendo coisas o tempo todo. E vivendo exatamente nesses arredores, como você ensina às crianças sobre vulcões? Nós preparamos as lições com base na vida cotidiana deles. Nós os ensinamos a conviver com a presença deste vulcão. É como fosse outro planeta? Exatamente. Como se fosse outro planeta. Até tal ponto. Quando falamos sobre diferentes países na aula, eles dizem que Chá das Caderes é um país separado e que as cidades vizinhas também são países diferentes. Na Caldeira do Fogo, enquanto os humanos constroem suas casas, o vulcão também construiu formas arquitetônicas impressionantes. Aqui, gases presos no fluxo de lava escaparam, fazendo com que fragmentos de lava se desprendessem, que se agruparam para formar essas estruturas incríveis chamadas ornitos. João era um criador de animais, e ele viu uma maneira nova de explorar essas estruturas de basalto. A porta aqui. Uau! Como é? Esta é uma porta real. Isso é incrível. Tem até uma chave. Uau! Olha isso. Frango, perus, paros. Uns deles estão com fome. Esta é a vez que eu alimento galinhas em uma cratera vulcânica. O que te deu a ideia de usar este ornito como um galinheiro e colocar seus animais aqui? Estou interessado. Sim, estou interessado na voz. Eu realmente amo animais, mas não tinha um cercado para criá-los. Então eu subi lá em cima. Eu desci por uma escada. E então eu fiz uma porta naquelas aberturas ali. Então eu pude colocar os animais dentro. Normalmente, ornitos não são muito sólidos, mas este é perfeito. É muito sólido e realmente protege os animais. Além disso, a superfície é plana, o que é melhor para proteger as aves das intempéries. Eles estão melhor aqui, eles estão fora do caminho.
Há menos desperdício. Eles estão menos perturbados. Estão mais calmos aqui. Ao amanhecer, eu saí com Alcindor, em uma caminhada ritual, que cada criança na caldeira deve participar pelo menos uma vez na vida. Uma subida até o topo do pico. Você tem subido aqui desde os 6 anos? Quando eu cresci, aos 6 anos, eu só podia jogar futebol no jardim. Mas você subiu um vulcão? E quanto a uma fila? Ou ela está? É verdade que quando olho para meus sobrinhos e outras crianças hoje, eu realmente acho estranho. Porque aos 6 anos eu ainda os vejo como bebês. A escória vulcânica é muito e extremamente... mais compacta aqui. É incrível pensar em como os vulcões se formam. Nós vamos nos construir assim. Pedras pequenas e grandes rochas são ejetadas da terra, formando uma enorme pilha, que chamamos de vulcão. É realmente lindo. Quanto falta? Cerca de 30 minutos até o... É engraçado perguntar quanto tempo falta. Às vezes os turistas me fazem a mesma pergunta e eu digo a eles, estamos quase lá, sem dizer exatamente quanto tempo vai levar. E os turistas respondem, você disse que estávamos quase lá há muito tempo. Aqui estamos. Ah, é mágico. Que gama de cores inacreditável. É realmente impressionante. Você pode ver todas as diferentes camadas deste estratovulcão, uma em cima da outra. É fantástico. Você se lembra da primeira vez que veio aqui? Claro. Foi inesquecível. Uma memória inesquecível. Não, sei. É algo que vou lembrar para sempre. Parece que foi ontem mesmo. Um momento para guardar. O que foi? Curiosidade? Temer? Foi transgressor? É proibido para você. Igual para Contabola. Quando eu subi aqui pela primeira vez, foi porque podíamos ver fumaça saindo. Quando éramos crianças, nossos avós costumavam nos contar a história de Noshute, um homem que sempre estava colocando pão no forno. E como o pão era bastante raro para nós, sonhávamos em comer pão quentinho. Quando meu pai disse que iríamos escalar aqui, eu estava tão empolgado que não consegui dormir na noite anterior. Eu mal podia esperar para escalar o vulcão e comer o pão quentinho do Noshute. Eu queria conhecê-lo. Então, enquanto subíamos, passamos pelas fumarolas. E uma vez que chegamos ao topo, vimos a fumaça saindo do chão, mas não havia ninguém lá que tivesse acendido o fogo. Eu nunca teria imaginado que o vulcão era assim tão vivo. Para mim, era apenas uma montanha. Mas quando cheguei ao topo, vi que estava errado, que havia vida dentro dele. Então, quando você chega aqui no topo do pico, é como visitar um amigo, ou um membro da família, ou um espírito, ou um deus? Qual é a sua relação com o vulcão? Como costumo dizer, eu me vejo como parte das rochas do vulcão. E quando eu subo aqui, é sempre com uma grande dose de prazer. Eu me sinto protegido na palma da mão do vulcão. O vulcão está abaixo da terra. Há Deus, e abaixo de Deus está o vulcão.
É graças a ele que eu existo, que sou uma pessoa viva. Uma coisa que é difícil de dizer. É difícil de descrever, difícil de explicar. Bom, é muito intenso. Com certeza. É um sentimento muito forte. Estou muito grato por você ter me trazido aqui. É, um lindo presente. Você não precisa me agradecer. É um prazer meu. Eu gostei de vir aqui hoje, né? Assim como da primeira vez. Toda vez que venho parece que tudo é igual, mas também encontro coisas diferentes. Estamos tão felizes que tudo está tão calmo, tudo está normal. E foi um grande prazer trazer você aqui. Obrigado. É raro que o destino de uma comunidade esteja tão ligado ao de um vulcão. Nesta imensa caldeira, homens e mulheres parecem ter sido esculpidos da mesma substância que a rocha vulcânica. Dia após dia, eles se alimentam da energia do vulcão para reconstruir suas vidas. A lava flui em suas veias e em seus corações pulsa o poderoso fogo do Pico de Fogo.